Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, eu sou médico na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia e quando os residentes passam comigo, eles sempre me perguntam muito sobre hemodinâmica. Às vezes o pessoal acha que ventilação mecânica é mais complexo que hemodinâmica, mas não necessariamente. Hemodinâmica não é só, liga uma da adrenalina. O que eu vou falar com você aqui hoje vai te deixar na frente de 99% dos médicos em relação à hemodinâmica, com exceção dos especialistas, né? Dos intensivistas titulados e tudo mais. Mas em relação aos outros médicos que não estão acostumados a lidar com choque, você vai passar 99% deles só com uma aula. Eu quero que você preste atenção nessa aula, porque eu demorei 6 anos para entender hemodinâmica da forma que eu entendo hoje. E eu vou te passar isso, vou tentar passar em menos que 30 minutos, então vai ser bem legal. Então vamos lá, galera. Quando chega uma paciente para você chocado, se você fizer noradrenalina no choque cardiogênico, por exemplo, o paciente vai piorar do choque cardiogênico. Se o paciente tiver com choque obstrutivo, a noradrenalina não vai adiantar. Se o paciente tiver com choque séptico, muitas das vezes você colocar dobutamina, o paciente vai fazer um ataque à arritmia e vai morrer. Então, você precisa de entender classificação do choque, aonde é o problema no corpo. Então, eu desenhei aqui o coração, eu sei que eu não sou um exímio desenhista, mas vamos lá. Tem 3 partes que eu divido em relação ao choque. O choque ele pode ser por conta da, vamos ver aqui, da pré-carga, pode ser por conta da carga e pode ser por conta da pós-carga, certo? Então vamos lá. A pré-carga, quando o paciente está com choque tipo, por conta de pré-carga, geralmente é um choque hipovolêmico. E esse choque hipovolêmico ele pode ser hemorrágico. Então, quando o paciente está chocado, a primeira coisa que geralmente a gente tem que excluir é por que esse paciente ele está chocado? Ele teve algum trauma? Ele quebrou uma perna, ele teve trauma de abdômen, ele teve uma cirurgia prévia recente. Então, você sempre tem que excluir que o paciente não está sangrando. Aí você fala, Gabriel, mas isso é muito óbvio. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu já vi inúmeras vezes exímios médicos, médicos muito bons, perderem ou quase perderem pacientes por conta que não levantaram o lençol completamente e viram que estava com sítio de sangramento numa perna, por exemplo. Então, assim, isso é muito comum. Quando você tiver com o paciente chocado e ele tiver tido um trauma, alguma coisa assim, o ideal é você primeiro excluir um choque hemorrágico. Como que eu vou excluir o choque hemorrágico, Gabriel? O ideal é você ter um ultrassom. Eu vou falar isso várias vezes aqui, mas mesmo que você não tenha ultrassom, você vai tentar examinar para ver se tem algum lugar dele que está sangrando, de forma bem intuitiva mesmo. O braço está sangrando, a perna está sangrando, o abdômen está rígido, ele tem a ausculta bilateral, porque pode ter um hemotórax também. Ele bateu o tórax, ele teve cirurgia de abdômen, então você sempre tenta excluir. Se você tiver um ultrassom, é mais fácil porque você vê que está chegando pouco volume, a veia cava inferior está pequena, está colabando. Você vai ver que o coração, as áreas direitas do coração também estão colabando. E você vai perceber o seguinte, você vai perceber no FAST que o paciente tem líquido livre na cavidade abdominal. E geralmente ele vai ter, ou ele tem um líquido livre ali, um líquido na verdade, né, um derrame pleural. Um paciente assim, jovem, que tem pouco tempo de internação, com derrame pleural na cavidade torácica, poxa, aquilo ali pode ser um sangue, né? Então, pelo ultrassom dá para você diagnosticar muito bem isso. Então, primeira coisa, choque hipovolêmico hemorrágico. Esse choque hipovolêmico pode ser por falta de volume também, por conta de uma diarreia, alguma coisa assim. Então, a história clínica, ela vai te ajudar muito nos choques de pré-carga, tá? Então, se o paciente estiver chocado, pergunta, o que aconteceu com esse paciente? Onde é que ele veio? Onde é que ele estava? Seja chato mesmo na sua anamnese, que você vai ver que você vai diagnosticar as pré-cargas. Gabriel, eu não estou conseguindo diagnosticar muito bem. Se você tiver ultrassom, você vai fazer a veia cava inferior do paciente. E aí tem vários vídeos no YouTube ensinando a ver veia cava inferior. Mas basicamente, quando você consegue ver a veia cava inferior, se ela tiver menor do que 2 centímetros, você já começa a falar, será que esse paciente está precisando de volume?
E você sempre olha veias jugulares, veias femorais, tenta ver se as veias dele estão colabando. Geralmente, quando o paciente está hipovolêmico, mesmo que ele esteja inchado em algum lugar, geralmente o intravascular dele está depletado, ou seja, a veia dele está colabando. Quando isso acontece, você fica muito atento, porque pode ser isso. Tem uma dica que eu uso, inclusive tem uma história que eu vou contar no meu Instagram mais pra frente sobre isso, que é o seguinte: quando o paciente está chocado e você não tem certeza, você está com muita pressa e você não tem como esperar a hemoglobina, você está com dúvida se é um choque hemorrágico ou hipovolêmico puro por conta de alguma coisa, de uma história clínica que você não conhece, talvez uma diarreia, alguma coisa que você não viu. Se você conseguir ter acesso a um pouco de sangue desse paciente, porque esse paciente tem que estar invadido, né, com PAI um acesso central. Puxa um pouquinho de sangue e vê a consistência desse sangue. Esse sangue dele, é óbvio que o melhor é o ultrassom, só estou dizendo que é uma dica. Esse sangue dele está muito ralo, como se fosse um suco tangue que você colocou pouco pó. Esse paciente está com choque hemorrágico. Se não, pode ser seu sangue ao contrário, o sangue está muito concentrado, é um choque hipovolêmico, você precisa de volume. Porque se você fizer muito ringer com lactato para um paciente que está com choque hemorrágico, você vai diluir os fatores de coagulação e vai piorar o paciente. Inclusive, a hemoglobina, nas primeiras horas que você faz, o paciente está sangrando ali na hora, você vai lá e pega a hemoglobina, muitas das vezes a hemoglobina do paciente está 8, por exemplo. Só que o paciente veio de casa com hemoglobina de 16. Lá na UTI, os seus outros pacientes estão tudo com hemoglobina de 8 também, porque estão lá tem muitos dias. E aí, você pega uma hemoglobina de 8 e pensa, poxa, tá igual dos outros pacientes, só que a diferença é que tá caindo muito rápido. E ela demora um pouco a cair no exame. Então, a clínica se mostra muito antes do exame. Por isso que você não pode se guiar só pela hemoglobina para fazer uma protocolo de transfusão maciça. Então, fica muito atento. Parece óbvio, e muita coisa que eu vou falar aqui hoje parece óbvio. Mas eu vou te falar, eu já vi muita gente muito boa perder paciente por conta disso. Então, fica de olho no choque hipovolêmico. Doutor, mas quando o paciente tem um choque séptico, que eu vou falar aqui mais agora para frente, a gente também faz volume, a gente faz aí ressuscitação com 30, 40 ml por quilo, né? Sim, a gente pode fazer uma ressuscitação mesmo do paciente, mas é porque você quer excluir essa parte, esse componente de pré-carga da sepsis, que existe um componente pré-carga por conta da vasoplegia que eu vou explicar. Então, é um outro raciocínio que eu ainda vou fazer, certo? Então, essa é a primeira parte, é a parte da pré-carga. Então, quando você vai olhar aqui a pré-carga, na hora que você está avaliando a pré-carga, então você vai ver o diâmetro aqui da veia cava inferior, certo? Isso é bem fácil de fazer. E também tem um negócio que é bem criticado, que é o Vexus. O Vexus você vai ver a veia hepática, portal e renal. E você vai ter padrões aqui para você ver se o paciente está hipovolêmico, se ele está euvolêmico ou mais para hipervolêmico. Mas geralmente o Vexus, ele não serve muito para diagnosticar choque. Na verdade, o Vexus ele foi validado, entre aspas, mais uma vez ele é bem criticado por alguns profissionais muito bons. Ele é validado para quando tiver acima de 2 centímetros a veia cava. Aí você vai partir para o Vexus, certo? Posso ensinar isso mais para frente. Mas isso não te ajuda tanto, porque na verdade, geralmente essa veia cava aqui vai estar menor do que 2. Então você não vai precisar de Vexus. Então, esse é o conhecimento prático. É uma aula que, sinceramente, todo mundo tinha que ter mais ou menos essa. Pode ser variações de alguma coisa parecida com isso, mas a gente teria que ter. A próxima é a carga. Então, não é pré-carga o problema do paciente. O paciente não tem história de hidratação, não está hipovolêmico, não está sangrando, não está com choque hemorrágico, a veia cava dele não está ruim. Vamos para a carga. A carga, é óbvio que vai ter choque, pessoal, que o paciente vai chegar lá com uma febre de 40 graus, certo? E uma pressão de 10, né, 100 no caso, vamos falar aqui da forma técnica, 100 por 40. Aí, nesse caso, é muito óbvio que é um choque séptico, porque o paciente está com muita febre, às vezes tem até um foco de uma erisipela, alguma coisa assim, e além disso, a diastólica está muito baixa. Então, é óbvio que vai ter pacientes, gente, que vai ser muito fácil o diagnóstico. Mas eu estou falando aqui de pacientes que esse diagnóstico não vai ser tão simples assim. Então, esse é o meu intuito aqui, né? Porque senão não teria o porquê, né? Você está assistindo essa aula. Aqui na carga, é o seguinte, aqui tem muito erro relacionado à carga. Gente, vocês não têm noção quantas pessoas que erram relacionado à carga. Eu vou explicar isso para você agora. Pessoal, eu trabalho em UTI cardiológica tem pelo menos 2 anos. Acho que mais, deve ter mais que 2 anos.
Nessa UTI cardiológica que eu trabalho, eu fiz todo um preparo, todo um estudo para trabalhar nessa UTI cardiológica. E qual que é o problema? Muitas das vezes, para poder diagnosticar um choque cardiogênico, a pessoa pensa assim, o paciente tem insuficiência cardíaca, então logo ela está com choque cardiogênico. Não é bem assim. As coisas não são tão simples assim, infelizmente. Muitas das vezes o paciente está com choque séptico, que a conduta é outra, só que ele tem uma insuficiência cardíaca. Então, o paciente que ele tem uma insuficiência cardíaca, ele não pode fazer um choque séptico. Quer dizer, então, que ele é imune a um choque séptico, a um choque vasoplégico, só por conta que ele tem problema na bomba, problema no coração? Então, o que acontece? Quando o paciente ele tem um choque cardiogênico, existem algumas dicas que eu vou te dar sem precisar do ultrassom, mas é óbvio, mais uma vez eu falei que eu ia falar isso várias vezes nessa aula, com ultrassom é muito melhor, mas tem como você ver que o choque é mais para cardiogênico sem ultrassom? Tem. Quando o choque é mais séptico, conforme eu falei agorinha, a diastólica do paciente vai estar mais baixo, e eu vou explicar isso na pós-carga ali na frente. Além disso, quando o choque é cardiogênico, a pessoa vai estar muito mal perfundida. Você vai perceber que a pessoa vai estar com as extremidades frias, cianóticas. Você fala, mas e na sepsis não vai estar com a perfusão lentificada? Até vai, mas aquela extremidade bem fria, ela é típica do choque cardiogênico. Geralmente o paciente tem alguma história de choque cardiogênico também. Isso aqui eu tô nem falando de ultrassom também, tá? Não tô nem falando sobre isso. Tem a turgência jugular, tem o fígado aumentado, toda aquela questão. Tem um pouco de edema alveolar, tem uma extremidade fria, tem uma história de problema cardíaco, que a família, ele é cardiopata, ele é cardíaco, que a família fala, né? E além disso, a cereja do bolo é uma coisa laboratorial que eu vou passar para vocês, que é o seguinte. Quando você faz uma gasometria num paciente desse, o ideal é fazer uma gasometria pareada. Então, uma gasometria arterial e uma gasometria venosa. Na hora que você faz uma gasometria arterial e venosa, o que acontece? A gasometria venosa, a saturação venosa central vai estar baixa. Por quê? Como ele não tem bomba, a bomba ela joga o sangue muito lento pela periferia e volta muito lento. Então, o tecido ele vai ficar ávido por oxigênio. Então, ele vai sugar o máximo de oxigênio que ele conseguir. Então, quando finalmente o sangue voltar para o coração, que a bomba não está funcionando muito bem, então o sangue demora a voltar para o coração. Quando o sangue finalmente volta para o coração, ele volta com a saturação venosa central muito baixa, porque o tecido sugou todo o oxigênio que ele conseguia. Então, geralmente, essa saturação venosa central vai estar abaixo de 70%. Além disso, o gap de CO2, que é mais ou menos o CO2 da gaso arterial menos o CO2 da gaso venosa, ele vai estar alargado pelo mesmo raciocínio. O tecido ele solta muito CO2 dentro do sangue que está passando e puxa o máximo de oxigênio que ele consegue. Então vai ter um alargamento do delta de CO2, vamos dizer assim, e vai ter uma diminuição da saturação venosa central. Então, mesmo que eu não tenha ultrassom, eu estou no lugar mais rústico, pela gasometria pareada, que é arterial e venosa, eu consigo ver pela saturação venosa central e pelo gap de CO2. Se o gap de CO2 estiver alargado, acima de 6, 8, 10, 12, quanto maior, pior, né? E quando a saturação venosa central está abaixo de 70 ali, você pode pensar no choque cardiogênico, porque, ou seja, a bomba está tendo dificuldade de jogar esse sangue para lá. Toma muito cuidado, porque às vezes tem alteração na saturação venosa central, essas coisas assim, mas está relacionado ao choque hipovolêmico. Então, por isso que eu comecei com choque hipovolêmico, porque você tem que ter excluído ele na sua linha de raciocínio. Ou você pode fazer o raciocínio todo junto, depois de alguns anos você começa a fazer isso, mas sempre lembrando que o choque hipovolêmico altera muito essas gases. Então, isso é muito importante, tá? Eu vou passar aqui para vocês. Então, olha só. Quando você vê, então, você vai pegar, ou a gaso arterial, ela tem que ser desse sangue aqui, que é o sangue que está voltando, a gaso venosa central, né? Perdão. Que é o sangue que está voltando para o coração. Aonde você vai conseguir esse sangue? No cateter venoso central. E aí tem muita gente boa, tá? Que eu já vi, pegar lá na femoral. Não adianta, você precisa de um acesso venoso central na jugular, ou na axilar ou subclávia, que ele vai estar próximo ao átrio direito. Então, esse sangue de próximo ao átrio direito, a saturação venosa central tem que estar maior do que 70.
Se tiver abaixo de 70, é sugestivo, altamente sugestivo de choque cardiogênico, tá? Mas, mais uma vez, tem alguns fatores de confusão aí. É só um dado a mais, certo? E além disso, você vai pegar a artéria do paciente aqui na frente e aí você vai fazer o delta CO2. Então, você vai pegar o PCO2 da arterial menos o PCO2 da venosa, venosa central. Lembrando, a arterial pode ser da radial, mas a venosa tem que ser central. Então, quando você pega e um menos o outro, se tiver a largada ali acima, mais uma vez, de 8, 9, 10, 12, 14, quanto maior, pior. Que significa que a bomba está circulando o sangue devagarzinho pelo corpo e o tecido que está aqui, ele está ávido por oxigênio. Então, ele puxa muito oxigênio e joga muito CO2. Então, quando o sangue voltar para cá, ele vai estar muito rico em PCO2 e muito pobre em oxigênio. Por que você não pode fazer uma gás de um acesso periférico? Porque aí você vai ter esses números falseados. Eu preciso de ver a somatória de tudo, de todos os tecidos que vai estar chegando no átrio direito, certo? Agora, quando você tem ultrassom, aí a coisa muda de figura. Mas nem sempre é tão simples assim. Presta atenção. O problema do ultrassom é que muita gente está fazendo ultrassom sem entender muito bem o que ele está fazendo. Então, na hora que você faz um ultrassom e você vê que o paciente ele não comprime muito bem, sabe? Ele fica assim, coração fraquinho. E aí você pensa assim, pronto, dei o diagnóstico, eu sou top, eu sou o melhor hemodinamicista do Brasil, sou da Unifesp, né? É um choque cardiogênico. Não necessariamente. Mais uma vez, o paciente que tem uma fração de ejeção baixa, ele pode ter um choque vasoplégico, um choque séptico. Então, quer dizer que o paciente que tem a fração de ejeção baixa, ele não pode ter um choque séptico? Lógico que pode. Esse choque séptico, eventualmente, ele vai acabar virando um choque misto, né? Um choque cardiogênico com séptico, mas, com distributivo, né? Mas, existe a possibilidade, ela é até relativamente alta, de ele fazer um choque só vasoplégico, mesmo que o paciente tenha um problema de bomba, porque o problema dele é uma infecção ou alguma outra coisa. Então, só de você ver que o coração dele tem uma fração de ejeção baixa visualmente, não significa que ele está com choque cardiogênico. Você tem que somar isso à clínica, e além disso, o ideal é você fazer o débito cardíaco, o índice cardíaco, seria melhor ainda. Então, para fazer o índice cardíaco, eu vou tentar ensinar nessa aula uma coisa. Eu vou tentar pegar essa aula aqui, ensinar mais ou menos o índice cardíaco e ensinar também uma malícia sobre a veia cava inferior. Então vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre o índice cardíaco, só uma coisa. A veia cava aqui, se ela tiver muito túrgida, tem alguns fatores de confusão, tá? O principal fator de confusão que eu vejo acontecer é fator de confusão relacionado a quando a pessoa tem uma doença renal importante, essa veia pode estar túrgida te confundindo. Quando o paciente tiver hipertensão pulmonar importante e quando o paciente tiver insuficiência tricúspide. Então, todas as doenças que aumentam essa pressão aqui e causam refluxo da válvula tricúspide aqui, o sangue vai voltar e vai fazer a jugular, vai fazer a jugular também, mas vai fazer a veia cava inferior ficar túrgida. Mas ela não está túrgida porque às vezes o paciente está com a volemia alta, ela está túrgida porque o paciente tem uma insuficiência tricúspide importante ou tem hipertensão pulmonar importante. Então o ventrículo direito não consegue jogar para o pulmão, o sangue volta e faz ela ficar túrgida. Ou tem uma doença hepática importante, uma doença renal importante que causa uma congestão nessa região aqui, mas que não tem a ver, às vezes, com a hipovolemia. Então, às vezes o paciente está hipovolêmico e a veia cava dele te engana por conta de uma insuficiência tricúspide, alguma coisa assim. Por isso que o ideal é você dar uma olhadinha na tricúspide aqui quando você faz ultrassom. Então, essa é a primeira observação. Segunda coisa, quando você vai fazer, então, para você ter certeza que é um choque cardiogênico, o ideal é você fazer o índice cardíaco. Por isso que é tão legal você ter um flow track, que é aquele monitor que tem em UTI cardíaca, que todo mundo fala, nossa, que legal, tem um flow track. E você fala assim, meu Deus, o que esse flow track vai me ajudar? Não estou entendendo nada. É por causa disso, porque você vai abreviar tudo isso aqui. Então, se você quer o débito cardíaco do paciente, o índice cardíaco do paciente, você vai ter que achar o volume sistólico. E aí, eu acho que eu vou ter que apagar isso tudo e depois eu volto com isso aqui. Voltando, como que eu calculo então o índice cardíaco? Primeiro eu vou fazer a janela paraesternal eixo longo. Quando você fizer a janela paraesternal eixo longo, você vai ver uma coisa mais ou menos assim. Eu não sou tão bom de desenho não, tá?
Aqui é o VD, é o ventrículo direito. Aqui é o VE e aqui é o átrio esquerdo. Então vai ter uma divisãozinha assim. Aí você vai perceber que vai ter aqui esse caminho aqui. Esse aqui é o diâmetro, né, da área de saída do ventrículo esquerdo, né? Então, o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, esse é o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo. Esse diâmetro aqui. Então, você vai lá no ultrassom, vai achar essa janela, que é a janela do ecocardiografista. Ela é a básica, que todo ecocardiografista sabe fazer muito bem. Lá em cima no paciente, com o índice voltado para o ombro direito. Então, você vai ter que saber fazer essas janelas, né? Você vai ter que pesquisar como é que faz elas. E aí você vai fazer o diâmetro da área de saída do ventrículo esquerdo, certo? Então, essa informação que você quer na paresternal eixo longo, você quer o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, certo? Beleza, guarda essa informação. Geralmente, em homem, esse diâmetro é aproximadamente 2, mais ou menos, tá? Em mulher, mais ou menos 1,7 por aí. Mas não é um valor fixo, por isso que você tem que medir muito bem medido, tá? Até dar um zoom aqui para medir bem certinho a via de saída. E depois você tem que vir aqui nos 5 câmeras e jogar o PW lá na quinta câmara, certo? Na área aqui, nesse volume aqui, que é a via de saída do ventrículo esquerdo. Na hora que você jogar o PW lá, ele vai te fazer uma imagem mais ou menos assim. Você vai vir aqui com o medidor e vai medir isso aqui. Na hora que você medir, ele vai te dar um VTI. E aí você vai fazer o cálculo com essas duas medidas que você fizer. Qual que é o sentido? Quando você tem o coração, ele vai bater o VE e vai jogar uma quantidade de sangue para frente. Então vamos supor que na hora que o ventrículo esquerdo bateu, ele vai jogar aqui uma quantidade de sangue, uma amostra de sangue bem aqui. Eu preciso de quantificar essa amostra de sangue para saber quanto que o coração joga de sangue para frente a cada batida, porque isso vai ser bem importante para eu entender sobre como que o coração está funcionando. Para eu fazer isso, eu vou pegar esse cilindro aqui, que isso aqui é um cilindro, você concorda? E vou jogar ele aqui. Então, tem um cilindro aqui de sangue dentro. E eu preciso de saber qual que é o volume desse cilindro. Se você lembrar lá da parte da geometria, o volume de um cilindro, ele é a área da base vezes a altura, certo? A área da base você vai achar através do diâmetro da base. Porque se você lembrar, através do diâmetro você acha o raio, que o raio é o diâmetro dividido por 2. E a área é π raio ao quadrado. Então, através desse diâmetro que você pegou nessa janela aqui, você consegue achar a área da base do seu cilindro. E a altura, Gabriel? Você vai vir aqui nos 5 câmeras e derivar a altura. Por isso que você tem que jogar aqui o Doppler contínuo. Você vai, através do Doppler contínuo, estimar o tanto de sangue que passou. Então, você vai estimar essa altura. Então, essa altura aqui é o VTI, certo? Beleza. Então, vamos supor que aqui o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo seja 2 e o VTI seja, vamos colocar aqui, de 15. Quando você fizer essa medição, o ultrassom vai te dar. Aí, beleza. Quando você fizer isso, então você vai pegar 3,14 vezes 1 ao quadrado, que é 1, porque aqui nós estamos considerando um diâmetro de 2, né? Que é igual a 3,14, vezes a altura, que é 15. Então, esse volume de sangue que está aqui, ele seria 3,14 vezes 15. 3,14 vezes 15 é 47,1. Então, a cada batida do coração, você tem 47 ml, mais ou menos, de sangue que vai para frente. Então, esse valor aqui é o stroke volume, que é o volume sistólico. Ou seja, a cada batida do coração, ele manda 47 ml para frente.
Esse 47 ml isolado, ele não é um valor tão bom. O ideal é você pegar esse 47 ml e você achar o débito cardíaco. Como que você acha o débito cardíaco baseado no volume sistólico? O débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então você vai achar quanto que o paciente joga, quantos litros que ele joga para cima a cada minuto. Então o débito cardíaco é igual a se a frequência cardíaca é, por exemplo, 100 por minuto e o volume sistólico é de 47, isso significa que o débito cardíaco desse paciente é de 4.700. Então, o paciente bombeia 4 litros e 700 todo minuto. Olha só o tanto que o nosso coração é potente. Ele bombeia todo esse volume. E aí, aqui já dá para ver que não é um choque cardiogênico, porque é um volume alto. Então, dificilmente isso aqui vai ser um choque cardiogênico. Ah, doutor, quando que começa a ser um volume baixo? Cara, isso aí depende de cada literatura, depende da sua malícia com cada paciente, com o peso do paciente. Mas geralmente eu vejo que quando sobe acima de 4, com certeza é muito difícil ser um choque cardiogênico. Só que o débito cardíaco em si, ele tem pouca referência. O ideal é você transformar isso aqui no índice cardíaco, certo? Então, como é que você transforma em índice cardíaco? Aí sim tem um valor de referência legal padronizado, que é débito cardíaco dividido por área de superfície corporal. Aí, qualquer calculadora da internet te dá área de superfície corporal, baseado no peso e na altura. Geralmente, em homens é próximo a 2, em mulheres próximo a 1.8, 1.7. O homem chega a 2.2, 2.3. É parecido, inclusive, com o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, por incrível que pareça. É parecido, tá? Mas o ideal é fazer a conta. Então, vamos supor que eu tenho uma área de superfície corporal bem grande, sou bem grande. Vamos colocar 2.3 de área de superfície corporal, que eu fiz a conta e tudo mais. Então, se eu tenho 4.7 dividido, vamos colocar 2.2 aqui de área de superfície corporal. Então, 4 vai dar 2.1. 2.1 pode ser sim um componente cardiogênico, então pode ser que seja misto. Por quê? O ideal é ser acima de 2.2 o índice cardíaco. Então, com todas essas contas, você chega no índice cardíaco e aí sim você tem uma noção boa se o paciente está jogando o volume suficiente que ele precisa para cima. Essa é a melhor forma de você ver que o paciente realmente está em choque cardiogênico. Mas não se acanhe. Lembra do que eu falei. Toda aquela parte clínica e tudo, e a própria fato de você ver que o paciente não bombeia tão bem o sangue, já te ajuda. Mas o ideal seria você fazer toda essa conta aqui. Doutor, você faz essa conta toda? Faço sim. Ah, mas tem como você gravar no ultrassom? Tem. Aí você, acostumado com o ultrassom que você está disponível para você, você vai lá e grava as informações do diâmetro, essas coisas do VTI, e o próprio aparelho, ele te dá, às vezes você coloca o peso e a altura do paciente, o aparelho já te dá o índice cardíaco. Tem também o Flow Track, que é um aparelho que você coloca, ele é minimamente invasivo, que ele vai estimar de uma forma, com uma acurácia relativamente boa, o índice cardíaco do paciente. Se você não tiver um Flow Track, se você não tiver um ultrassom, você tem que ir pela clínica, que é o que eu expliquei antes. Mas você vê que o choque cardiogênico, ele tem a sua malícia, ele tem a gasometria pareada, ele tem a clínica, ele tem a história clínica, tem o exame físico, né, quando eu falei clínica, tem a parte de cálculo pelo ultrassom. Então, assim, não é uma coisa tão simples assim. Então, não, é de boa, não sei o quê. E qual que é o problema? Se você trata um choque cardiogênico como um choque vasoplégico, você vai colocar a nora. E a nora vai matar o seu paciente, infelizmente. Muitas pessoas já devem ter morrido no mundo por conta dessa informação. E eu vou explicar o porquê agora. Pessoal, então vamos lá pro meu coraçãozinho aqui. Se eu tenho um problema na bomba, então meu coração tá fraco. Se eu coloco uma noradrenalina aqui, o que a noradrenalina vai fazer? Ela vai fechar esse cano aqui. Então, esse cano aqui, que são as veias, né? Elas vão ficar mais fechadinhas, elas vão para dentro. Isso vai aumentar o trabalho que o coração tem que fazer para vencer essa força. Então, se eu coloco noradrenalina no choque cardiogênico, eu pioro a disfunção de VE, porque eu aumento a resistência vascular sistêmica, e aí o VE tem que fazer mais força para conseguir empurrar o sangue. Então, eu estou afirmando,
Se você colocar a nora no choque puramente cardiogênico, você vai piorar o coração da pessoa. Ah, Gabriel, mas eu não tenho que pôr a nora para fazer uma cabeça de pressão, e essa cabeça de pressão conseguir tolerar a dobuta, que ela causa um pouco de hipotensão no começo e tal. Sim, você pode usar essa estratégia sim, mas tem que ser uma estratégia transitória se o choque for puramente cardiogênico. Porque a longo prazo, a nora, ainda mais se essa nora aumentar muito, ela vai piorar o seu choque cardiogênico, correto? E agora a gente vai para a parte da vasoplegia da sepsis, finalmente. Agora sim a gente vai entrar na liga nora. Nora, tanto, doutor, pode aumentar a nora? Agora sim a gente vai começar nisso. Agora vamos para o choque distributivo. Choque séptico ou uma CIRS por conta de uma pancreatite grave ou por conta de um trauma grave. Quando acontece uma sepsis, o que eu gosto de pensar, sabe? Eu gosto de pensar o seguinte, eu gosto de pensar que quando você tem uma infecção no dedo do pé, por exemplo, para poder você sinalizar que o sangue tem que ir para aquele dedo do pé, fazer toda aquela reação inflamatória do rubor, calor, dor, tal, que vai sinalizar para as células de defesa irem lá e combaterem a infecção naquele dedo, por exemplo, você precisa de ter uma dilatação, você precisa de ter uma sinalização, uma inflamação. Quando a infecção é grave o suficiente para fazer essa resposta inflamatória ser sistêmica, você tem uma resposta sistêmica. Então, você vai cair a pressão do paciente, porque você vai causar uma vasoplegia. Então, todas essas artérias que estão saindo do coração, elas vão começar a dilatar. Isso vai fazer com que a pessoa perca pressão. E essa perda de pressão vai levar ela à morte. Essa perca de pressão também vai, não sei se você lembra, mas o tecido pavimentado que tem na parte endovascular ali vai perder um pouco de água para o terceiro espaço. É por isso que o paciente quer que depois de alguns dias de sepsis ele fica meio demasiado, e é por isso que na ressuscitação da sepsis você faz o volume para tratar a parte da pré-carga também. Mas o principal problema é porque você tem uma vasoplegia, ou seja, você perde a capacidade de manter o seu tônus da sua artéria na pós-carga ali. Isso é muito grave, porque é isso que leva à morte nesses casos de trauma grave, de CIRS, de sepsis. E é por isso que a gente liga a nora. A gente liga a nora pensando nessa pós-carga. Então, se a causa do choque do paciente é por infecção, então você vai ver história clínica, febre, algum sinal de infecção, alguma piora de raio-x, leucocitose é questionável, Procal e PCR questionável, mas a gente também, olha, você faz um conjunto, você faz um raciocínio na sua cabeça, não é uma coisa só, é um raciocínio. Nesse raciocínio, você está entendendo que o problema é uma infecção, que provavelmente vai ser uma sepsis, beleza. Você excluiu também as outras partes, você fez ultrassom, você fez gás pareado, você montou um raciocínio para aquele paciente, é sepsis o problema. Então, se é sepsis o problema, você realmente vai ter que ligar a nora, né? Você vai fazer o volume, porque às vezes a pressão está baixa, só porque perdeu um pouco de volume para o extravascular, você vai entrar com antibiótico na primeira hora e tal, e vai resolver. Mas na maioria das vezes que eu vejo, pelo menos, você tem que entrar com noradrenalina. Por que você entra com a noradrenalina? Aí eu vou explicar aqui agora. Então, na hora que você tem essa resposta inflamatória, CIRS, sepsis, trauma e tudo, você vai ter o IL-1 e IL-6 TNF-alfa. Eles vão estimular o óxido nítrico que vai dilatar essa pós-carga. Então, dilatando, a pressão vai cair e o paciente vai morrer. O que você vai fazer? A droga de primeira escolha é a noradrenalina. Quando você faz a noradrenalina, o que você vai fazer é estimular o receptor alfa, ela é um alfa-agonista, que vai apertar a artéria. Então, essa apertada aqui, como ela vai ter menos espaço, ela vai voltar a pressão. Isso é só um tratamento de transição até você conseguir resolver o problema, que é a infecção, certo? Então, você vai colocar a nora enquanto isso, para isso acontecer. Você também coloca a vaso, porque tem o receptor V1 e V2 que a vaso estimula, que também fazem esse trabalho e ele é independente do receptor alfa. Então, quando a nora estiver aumentando muito, o choque for refratário, você vai associar a vaso. O que é choque refratário hoje em dia? Geralmente, acima de 0,2 microgramas por quilo minuto de noradrenalina. Como que eu sei
que a nora tá 0,2. Tem uma regrinha para você fazer rápido, quando é 4 ampolas em 250, que você vai pegar o quanto de nora que tem e dividir pelo peso do paciente. E você vai achar esse número aqui, que é microgramas quilo minuto. É só uma regrinha quando é a diluição padrão, mas depois eu posso fazer o raciocínio por trás disso. Se tiver acima de 0,2, 0,3, mas acima de 0,2 você já começa a pensar em vasopressina, certo? Em associar vasopressina e corticoide, que é a hidrocortisona. Tá. Aí, a hidrocortisona, ela estimula o glicocálix, que é para poder as catecolaminas fazerem efeito e conseguirem fazer a vasoconstrição da pós-carga. Por quê? Porque a hidrocortisona, ela é uma corticoide análoga à camada dos mineralocorticoides, que é produzido lá na primeira camada do córtex da, da suprarrenal. Por quê? Porque quando você tem um processo inflamatório tão grave assim, o seu corpo vai exaurir a reserva dele de corticoide. Então, você vai repor por conta disso, certo? E assim, nos casos refratários, isso é mais estudado em cirurgia cardíaca, mas eu já tirei paciente dessa forma aqui da UTI, você vai fazer azul de metileno. Por quê? O azul de metileno, ele age de forma diferente dessas outras drogas. Ele age, assim como a hidro age no glicocálix, ele age diferente, ele age evitando que aconteça vasoplegia, ele age na cascata do óxido nítrico. Então, ele é uma forma diferente. Então, ele vai tentar impedir que esse óxido nítrico funcione e dilate, né, a pós-carga do paciente. A vasotenora vai tentar apertar isso e a hidrocortisona vai ser para você não exaurir sua reserva de corticoide no corpo para poder as catecolaminas continuarem fazendo efeito na camada do glicocálix aqui. Então, todo esse é o racional por trás de você colocar essas medicações e quando for também refratário. Doutor, mas eu já vi um intensivista muito bom na minha cidade colocar hidrocortisona e a nora estava bem mais baixa que 0,2 microgramas por minuto. É porque quando está acima de 48 horas, mais ou menos, a gente também considera choque refratário e também faz hidrocortisona e também dá certo, tá? A nora, ela também tem um estímulo beta pequeno, então ela também estimula o coração, pouca coisa, mas estimula. O anestesista faz muito o metaraminol, que é uma medicação que é só alfa. Por que a gente não faz em bomba de difusão e não faz em UTI? Eles ficam fazendo bolos disso, mas qual que é o problema? Você faz só vasoconstrição sem ter uma compensação beta aqui no coração. Então você só fecha demais aqui a periferia e isso pode levar a uma isquemia de membros e também uma insuficiência renal. Mas isso é questionável. Então a Nora também faz um estímulozinho no coração, ela dá uma contraída um pouco maior no coração, ela aumenta o estímulo do coração além de fazer isso aqui. Mas se é um paciente jovem, Gabriel, por que eu preciso desse estímulo da nora beta também? Porque o coração, ele faz uma miocardiopatia séptica. Então o coração ele fica atordoado, não só pela parada cardíaca, que isso vocês devem lembrar, mas também pela sepsis. Então o ideal é uma droga que age um pouquinho no beta, aqui, estimulando o coração, né, receptor beta, e principalmente na alfa. Então por isso que a nora é uma droga tão boa no caso de choque séptico. A epinefrina ela age mais ainda no coração e também age muito no alfa. Só que o problema da epinefrina é que se o paciente tiver uma doença arterial coronariana, pode aumentar a taxa de mortalidade. Por isso que a gente não faz epinefrina geralmente, mas esse é um tema que ainda precisa ser estudado. Inclusive, eu sou bem fã disso. Quando é o paciente com choque séptico, ele vai ter algumas características aqui. Então, o membro dele não vai estar tão frio igual no caso do choque cardiogênico, vai estar mais quentinho. Vai ter uma alteração de função renal, porque vai ter uma vasoplegia que não vai deixar o sangue chegar direito no rim, tem todo o mecanismo que eu posso explicar depois. E o paciente fica sonolento também. Então, aqui, desse raciocínio da vasoplegia, que vem o quick SOFA. Então, o que é o quick SOFA? Alteração de nível de consciência, alteração de diurese, alteração diurese, nível de consciência e taquicardia, taquipneia, né? Então, 3, 4 coisas só no quick SOFA ali, que é o quê? É essas coisas aqui que estão relacionadas à vasodilatação, certo? Aí, se o paciente tem os dois, você vai começar com nora. Se ele é misto, cardiogênico e vasoplégico, começa com nora. Às vezes, em algum momento, você vai ter que aumentar e colocar dobuta. Então, por isso que existe todo um raciocínio. Ou seja, quando o paciente está chocado, a partir de agora, você vai tentar montar um raciocínio. Não é só liga uma nora aí. Não é isso. Existe todo um raciocínio por trás de o porquê que você vai ligar a nora ou não num paciente. Fechou? Espero que tenha ajudado.
Só mais uma coisa, você pode estar perguntando, doutor, e o lactato? Eu não expliquei muito sobre lactato, porque todo mundo só fala sobre lactato, 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 toda vez que vai fazer alguma aula sobre choque, né? E hemodinâmica. Mas é muito importante o lactato, sim. Eu quis só construir o raciocínio. Mas o lactato é a má perfusão tecidual. Então, se o paciente estiver mal perfundido, ele é mais sugestivo de choque cardiogênico, mas ele também é mal perfundido no choque séptico grave. O lactato aumentado significa que o tecido está sofrendo. Então, tem mais, o tecido está precisando mais do que a gente está conseguindo ofertar de oxigênio. Então, ele está tendo que fazer metabolismo anaeróbico. Então, o aumento do lactato acontece em todos os choques. Uma outra coisa também é que o choque obstrutivo escapa um pouco desse raciocínio nosso, porque na verdade ele está impedindo, né, uma pós-carga muito grande que está sendo impedido do sangue circular por conta dessa pós-carga. Então, você sempre também tem que excluir que o paciente não tenha um derrame pericárdico importante, que pode ser geralmente um tamponamento cardíaco, principalmente pós-cirurgia cardíaca, isso acontece bastante, já aconteceu comigo, e uma pneumotórax. Então, você tem que saber diagnosticar muito bem o pneumotórax. Isso, assim, é muito básico. Em uma pessoa que está dando plantão de UTI, você tem que ter uma mão muito boa de pneumotórax. Ah, turgência jugular, não sei o que, bula hipofonética, tem ou não tem, tudo. Beleza, ultrassom é o melhor. O raio-x dá para ver o pneumotórax mais bonitinho, mas você tem que estar apto a fazer esses diagnósticos de forma clínica. Então, revisar como que dá esses dois diagnósticos, pneumotórax e tamponamento. Essas duas coisas fogem um pouco daquele raciocínio circular, mas que tem sempre que estar na sua mente, certo? E aí, para finalizar a aula, uma aulinha aqui sobre pressão arterial invasiva. Então, geralmente no seu hospital vai ter pressão arterial invasiva, né? Você passa na radial de preferência, que tem menos complicação de infecção e de pseudoanismo, essas coisas. Mas dá pra passar femoral também, que é mais fácil. Se o nó crótico, que é essa incisura aqui, tiver mais ou menos na metade aqui da curva de pressão arterial invasiva, tá ok. Se tiver muito baixo, é uma vasoplegia, o índice diastólico tá alterado, né? Tá aumentado. Então, significa que o paciente está com vasoplegia. Naquele componente pós-renal que a gente desenhou aqui, o paciente está dilatada a veia. Então, a diástole é baixa, né? Tem, inclusive, dificuldade de perfundir o coração, né? Porque o coração ele é nutrido pela diástole. Então, quando a diástole é muito baixa, tem a pressão diastólica é muito baixa, tem até problema de nutrição de coração, aumento de troponina. Inclusive, é um dos mecanismos pelos quais a sepsis aumenta a troponina sem estar com infarto por estenose nas coronárias, perdão. E aqui é quando a pós-carga está muito grande. Então, aqui o paciente pode estar, por exemplo, morrendo de choque cardiogênico e você colocando nora, entendeu? Então, a pós-carga está muito alta, você tem que tirar a nora para ela vir para cá, o nó crótico.